Aí, ó, reforço apresentado e já regularizado para a Copa do Brasil para jogar contra o Vasco. A gente tá falando desde semana passada, o Botafogo conseguiu finalmente contratar mais um zagueiro, posição que tá bem carente de quantidade de opções do nosso elenco. Gabriel Bahia chega de uma boa Série B pelo Volta Redonda, 27 jogos na temporada, 3 gols marcados, o que mostra que na bola aérea ele é um cara ali que a gente talvez possa contar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Inicialmente ele chega por empréstimo, contrato válido até o final do Campeonato Carioca do ano que vem, e ele chega por empréstimo até o final do Campeonato Carioca de 2026. Porém, tem uma meta no contrato dele que se ele jogar 1000 minutos com a camisa do Botafogo, o Botafogo é obrigado a comprá-lo. E o valor acordado pela compra do Gabriel Bahia é de US$ 1 milhão. Hoje aí dá entre 5 e 6 milhões de reais. Mas, lembrando, o Botafogo só vai ter que pagar isso para comprar ele caso ele atinja 1000 minutos com a camisa do Glorioso, jogando, não no banco, jogando. E acredito que isso dificilmente vai acontecer porque esse é um jogador que foi contratado como step. Ele só vai jogar em momentos de desespero, vamos dizer assim. Porque num cenário ideal, o Botafogo vai ter ali Pantaleão e Barbosa, daqui a pouco volta o Bastos, que entra na frente da fila, você tem o Davi Ricardo. E aí, se com esses 4 zagueiros a gente tiver problema, aí sim a gente vai ter que usar o Gabriel Bahia. Ele chegou exatamente para, se acontecer o que aconteceu semana passada no Botafogo de novo nesse final de ano, a gente não ter que improvisar o Marçal de zagueiro, não ter que colocar o Marlon Freitas de zagueiro, como aconteceu contra o Palmeiras. Ele chegou basicamente para que isso não aconteça mais. Mas, de qualquer maneira, vamos ver até o final do ano como é que ele se desenrola essa história. E repetindo uma informação lá do começo do vídeo, como ele está regularizado, o Botafogo deve relacionar ele para o jogo contra o Vasco. O Botafogo deve soltar já a lista de relacionados e o nome do Gabriel Bahia deve estar lá. Até por isso, o departamento jurídico do Botafogo correu nas últimas 24 horas. Apesar de ter sido anunciado na terça, ele já trabalha como jogador do Botafogo desde segunda-feira, quando ele chegou para assinar contrato, realizar os exames, trocar documento. E aí, nas últimas 24 horas, o departamento jurídico do Botafogo correu para poder registrar esses documentos a tempo dele aparecer no bid. Porque vocês já sabem como acontece, né? O jogador só pode entrar numa partida oficial da CBF se 24 horas antes do jogo ele tiver registrado no boletim informativo. Então, hoje era o prazo limite para ele ser regularizado para estar disponível para o jogo de amanhã e deu tudo certo. No final, o departamento jurídico do Botafogo foi muito competente nessa aqui. E hoje rolou mais uma convocação de Carlo Ancelotti. O Mister fez sua segunda convocação sob o comando da seleção brasileira. E mais uma vez, não tivemos nenhum jogador do Botafogo convocado. Sabemos que na pré-lista de convocações de Carlo Ancelotti, né, tínhamos o John na pré-lista, o Vitinho, o Alex Telles e o Danilo. Porém, no fim, na convocação oficial, nenhum deles apareceu na lista. Eu fico triste com essa informação pelos nossos atletas, porque eu sei muito bem o peso que isso tem na carreira de um jogador. Ser convocado para sua seleção, defender o seu país. Sabemos que alguns jogadores já foram convocados, né? O Alex Telles, por exemplo, já defendeu a camisa do Brasil, né? A amarelinha. Porém, alguns jogadores ainda não tiveram essa oportunidade. E eu sei o quanto nossos atletas sonham com isso. E eu vi muita gente falando, mas o momento do Botafogo não é bom. Não acho que tem jogadores que devem ser convocados, porque o momento do Botafogo não é bom. E eu já vi muitos jogadores serem convocados para a seleção brasileira que não estavam jogando o seu melhor futebol, que não estavam no seu melhor momento, porque não é só sobre isso. Mas apesar de ficar triste pelos nossos jogadores, eu também fico um pouco aliviada, porque a gente sabe que o jogador que vai para a seleção brasileira corre o risco de se lesionar, querendo ou não, vai jogar o tempo todo, não vai ter aquele descanso na data FIFA. Então, de certa forma, isso é bom pra gente, já que o Botafogo tá correndo atrás de pontos que nós perdemos no Brasileirão e agora a gente tá sonhando com a Copa do Brasil e ela tem que ser nosso foco. Mas mesmo não tendo nenhum jogador do Botafogo convocado, tivemos a convocação do Luiz Henrique, que é um jogador muito importante pra gente e que a gente sempre vai torcer muito por ele. O LH ficou fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti e agora nessa segunda ele foi convocado. E aí, torcedor, o que achou de Ancelotti não convocar nenhum atleta do Botafogo? E o que acha da convocação de Luiz Henrique? Estão tentando pintar um cenário de caos dentro do Botafogo que não existe. E assim, o projeto esportivo do Textor para 2025 foi um lixo.
O Textor merece diversas críticas pela maneira como ele tocou o futebol do clube. Mas isso não tem nada a ver sobre a guerra administrativa que tá acontecendo entre Botafogo, Eagle e Ares. Independente do cenário, a gente tá a salvo. E por isso, agradeçam a esse cara aqui, o maior presidente da história do Botafogo. E eu vou explicar por quê. A gente tem basicamente três players, assim, três empresas brigando pelo controle do Botafogo. Você tem ali o John Textor querendo criar a nova Eagle nas Ilhas Caimã. Você tem a Eagle Football, que é a que o Botafogo faz parte hoje. E você tem ali o Grupo Ares, que tá junto com o Grupo Eagle. E aí vamos imaginar um cenário em que o Textor ganha essa briga judicial e ele consegue trazer o Botafogo só pra ele. Se ele conseguir isso, quer dizer que, tanto no Brasil quanto na Europa, o Textor conseguiu apresentar garantias que ele tem condições e dinheiro pra tocar o projeto. E se ele tem esse dinheiro, maravilhoso pra gente, é isso que a gente precisa pros próximos anos. Mas aí num cenário que o Textor perde o Botafogo pra Eagle, isso quer dizer que a Eagle comprovou que o Textor é incapaz, que ele é um irresponsável, que ele é um mau gestor e tira o Botafogo desse cenário ruim e toma pra si. E aí a Eagle prova que tem totais condições de tomar conta do futuro do Botafogo. E caso não seja do interesse da Eagle, ela vai ter que preparar o Botafogo para vender. E para isso ela tem que tornar o Botafogo atrativo. E aí vem o ponto importante desse cara daqui. O contrato do Botafogo com a SAF é um contrato muito rigoroso e tem diversas metas. Dentre as várias condições que o Durcésio colocou, ele colocou lá várias dificuldades para você trocar o Botafogo de dono. Dentro desse contrato existem metas que precisam ser atingidas, tanto metas de investimento mínimo dentro do clube, metas de desempenho esportivo. Tem diversas cláusulas no contrato que protegem o Botafogo de não voltar a ser a desgraça que era na pré-SAF. É claro que essa briga judicial é muito ruim. E até que ela se resolva, vai ser um momento de turbulência, não tenha dúvida disso. Deve estar sendo terrível os jogadores trabalharem sem saber se mês que vem tem salário a ser pago, porque não sabe quem vai pagar, porque o Botafogo meio que tá à deriva. Mas quando isso se resolver, não existe essa história de que o Botafogo faliu. Não, isso é uma mentira. E quem fala isso na imprensa, e tem muita gente falando, não faz a menor ideia de nada da SAF do Botafogo. Porque se a decisão for pró John Textor, é porque ele tem condições de manter o Botafogo do jeito que está. Se a decisão for pró Eagle, ou a Eagle mantém o Botafogo, ou ela vende. E caso venda, tem que cumprir todos os requisitos que já estão previstos no contrato que impedem o Botafogo de falir ou ser o que era antigamente. Então, o momento é ruim e passar por essa turbulência tá sendo difícil. Mas quando se resolver, a gente não vai ter mais problema. Savarino fica no Botafogo. O camisa 10 do Botafogo, o venezuelano Savarino, decide ficar no Glorioso e recusar as propostas, que vinham do Al Rayyan, do Catar, e do Trabzonspor, da Turquia. O venezuelano estava mais próximo de trocar o futebol brasileiro pelo futebol turco nas últimas horas. Mas, no fim das contas, sua identificação com o Botafogo parece ter falado mais alto. A adaptação da família, a cidade do Rio de Janeiro e, claro, também a pressão da torcida do Botafogo para que ele continuasse. Savarino não vive a melhor das fases, é verdade, O 2025 dele é bem abaixo do que vimos em 2024, mas às vésperas de partidas importantes, decisivas, inclusive de uma Copa do Brasil que o Botafogo ainda não tem, como é que você vai se desfazer por 7 milhões de euros de um jogador que decidiu 2 jogos no Allianz contra o Palmeiras em oitavas de final e final antecipada de Brasileiro, semifinal de Copa Libertadores, partida decisiva para o título na penúltima rodada contra o Inter e última rodada contra o São Paulo, além de ter marcado gol em todos os rivais do Rio de Janeiro? Savarino segue sendo muito importante. E mesmo numa fase ruim, em jogo decisivo, ele brilha, como inclusive brilhou no último jogo mata-mata do Botafogo nas oitavas de final da Copa do Brasil. Savarino fica, e a esperança por mais taças permanece, pelo menos por enquanto.